Então, pessoal, vamos dar continuidade à correção das nossas atividades através da atividade via Zap do dia 8 de junho. Bem, nessa questão, ele pergunta sobre a questão de uma onda cujo comprimento é de 40 centímetros, que ela vai se propagar de um certo meio com velocidade de 2 metros por segundo. Quando ela passa para o outro meio, verifica-se que a crista da onda ela vai se deslocar de 2 metros em 2,5 metros por segundo. Então, o novo comprimento da onda nesse outro meio ele quer saber desse comprimento de onda nesse outro meio em que essa onda se propagou em metro. Então, nós vamos utilizar a fórmula da velocidade e aí nós vamos formular ela colocando a frequência e calculando a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Aí a gente faz essa relação da frequência 1 com a velocidade 1 e o comprimento de onda 1. Aonde a frequência 1 ela vai ser 2, que vai ser 2 metros, que é a velocidade, a primeira velocidade de propagação, do primeiro meio, dividida por 0,4 centímetros, porque ele transformou os 40 centímetros em metro, que ficou 0,4. Então, essa primeira frequência, nesse primeiro meio aí que essa onda se propagou, ela teve uma frequência de 5 Hz. Então, a frequência ela não vai mudar devido à questão da propagação de um meio para outro. Então, a frequência de 1 vai ser igual à frequência de 2. Logo, a velocidade 2 dividida pelo comprimento de onda 1 vai ser igual à velocidade de 1 dividido pelo comprimento de onda 1. Então, a velocidade 2 vai ser velocidade 2, que vai ser igual a 2 metros, que já vai ser essa onda já se propagando em outro meio. 2 metros dividido por 2,5 segundos, que foi verificado a questão da propagação dessa crista de onda, que deu uma velocidade de 0,8 metros por segundo. Logo, a velocidade 1 dividida pelo comprimento de onda 1 vai ser igual à velocidade de 2 dividido pelo comprimento de onda 2. Com isso, nós vamos ter essa razão aí, aonde a velocidade 1, que foi 2, dividido por 0,4, 0,4 metros, igual a 0,8 metros por segundo, que foi a segunda velocidade que nós encontramos. E o que nós vamos calcular para encontrar agora vai ser o comprimento de onda 2. Aí, calculando aí, fazendo a reformulação e o cálculo, o comprimento de onda 2 vai ser 0,16 metros, certo? Então, nós vamos para a atividade do livro, página 281 e 282. Na primeira questão, ele diz que uma onda tem frequência de 10 Hz. A gente vai determinar o seu período. E aí, ele vai fazer aquela razão, a equivalência, entre o período e a frequência. Vamos substituir a frequência, que é 10 Hz, que nós vamos ter um tempo de 0,1 segundos. Na segunda questão, ele diz que uma rádio universitária, FM da Unesp, deverá operar na frequência de 105,6 MHz. 1 MHz equivale a 10 elevado a 6. Então, admite-se que 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo como uma velocidade de propagação das ondas desse rádio, então nós vamos achar o comprimento de onda de transmissão. Então, ele diz que o comprimento de onda vai ser dividido entre a velocidade dividido pela frequência. Então, a velocidade vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 1,059 vezes 10 elevado a 8. Por que 0 vezes 10 elevado a 8? Porque 1 mega
não equivale a 10 elevado a 6, então, quando nós vamos transformar esse 105,9 em base 10, nós vamos elevar essa vírgula lá para a primeira unidade 1 e 0,5. E aí nós vamos ter duas casas a mais depois da vírgula e vai somar mais duas decimais, que vai transformar ele em 10 vezes elevado a 8. Que aí esse lambda aí, anulando 10,8 da velocidade com o 10,8 da frequência, nós vamos somente dividir 3 dividido por 1,059, aonde vai nos dar um comprimento de onda de transmissão de 2,83 metros. Na terceira questão, ele diz que tem um equipamento que produz, numa superfície líquida, ondas de comprimento de 5 centímetros que se propaga a uma velocidade de 30 centímetros por segundo. Aí na letra A, ele quer saber qual é essa frequência dessas ondas. Então, nós vamos ter aí a fórmula da velocidade, nós vamos fazer a relação dela, onde nós vamos calcular o período, né? Que vai ser 50 dividido por 30, porque ele está transformando esses 5 centímetros aí. E o tempo em que no qual essa frequência de onda vai levar vai ser de 0,16 segundos. Quanto à frequência, nós vamos fazer a relação dela com o tempo. Então, vamos ter 1, que vai ser o T, o período, de 0,16, que foi o que você encontrou no primeiro cálculo, dividir, que é onde nós vamos ter 6,5 Hz de frequência dessa onda. Na letra B, caso esse equipamento aumente apenas a sua amplitude de vibração, o que ocorre com a velocidade de propagação, o comprimento e a frequência de onda? Ele diz que tanto a velocidade de propagação dessa onda, o comprimento dessa onda e a frequência dada por essa onda vão permanecer constantes, elas vão permanecer iguais, mesmo que ocorra o aumento dessa amplitude de vibração. Na quarta questão, ele diz que uma pessoa está a 680 metros de distância de uma parede e efetua um disparo. Sabendo que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, quanto tempo depois de efetuado o disparo a pessoa irá escutar o eco? Então, vamos fazer aí a relação do tempo, onde vão ter o espaço dividido pela velocidade. Tá. O espaço, ele colocou 680 vezes 2. Por que vezes 2? Porque esse disparo, ele equivale a como se fosse a distância de ida e volta entre a pessoa e a parede. Então, ele vai multiplicar 2 vezes por 2 essa distância de 680 metros. Que vai dividir pela velocidade do som de 340, onde nós vamos ter um tempo de 4 segundos, certo? Na quinta questão, se você se encontrar uma distância de 10 metros de uma parede e dar um grito, você ouvirá o eco desse grito. Justifique. Então, ele diz que nós não conseguiríamos ouvir o retorno desse eco, porque a distância média para a formação do eco fica em torno de 17 metros. Então, essa distância em que essa pessoa se encontra dessa parede, ela é muito curta para a formação do eco. Na sexta questão, ele fala sobre a questão de observar o mar em um navio ancorado. Um turista avaliou em 12 metros a distância entre a crista das ondas que se sacudiam. Além disso, também constatou que se escoaram 50 segundos até que se passasse por ele 21 cristas, incluindo a que passava no instante em que começou a marcar o tempo e que passava quando terminou de contar. Aí na letra A, ele quer saber o comprimento dessa onda.
ele diz que a distância entre as cristas vai ser igual ao comprimento da onda, ou seja, o comprimento dessa onda, se a distância das cristas é de 12 metros, então a distância, o comprimento de onda também será 12 metros. Na letra B, ele quer saber a frequência. Então, ele coloca a frequência, o número de cristas dividida pelo tempo. Então, ele diz que até a formação da última crista, ele contou 21, dividida por um tempo de 50 segundos, que deu uma frequência de 0,42 Hz. E o período, que foi a frequência encontrada na resposta da letra B, dividiu aonde ele teve um tempo de 2,38 Hz por segundo, ou seja, essa onda leva 2,38 segundos para se propagar. Na 7ª questão, o marinheiro contou 300 ondas de mar no intervalo de tempo de 10 minutos. Calcule a frequência em Hertz e o período da onda. Vamos ver o cálculo da frequência. Nós vamos ter que fazer uma proporção aí, porque ele deu o tempo em minutos e o período da onda é dado no tempo em segundos. Então, vamos lá. 1 minuto equivale a 60 segundos, 10 minutos é o valor que nós vamos encontrar em X. Então, X vai ser igual a 60 a 10 multiplicado por 60, que vai dar 600 segundos. Então, a frequência dele em Hertz vai ser 300, que é a contagem das ondas, dividido pelo tempo, que é os 600 segundos, que vai dar uma frequência de 0,5 Hz. Quanto ao cálculo do período, nós encontramos a frequência de 0,5 Hz e vamos dividir por 1, onde nós vamos ter 2 Hz por segundo. Ou seja, para a formação de uma onda para a outra, o tempo gasto para a formação de uma onda para a outra é de 2 Hz por segundo. A 8ª questão, ele quer saber de uma onda de frequência de 1000 Hz, propagando-se no ar com velocidade de 340 metros por segundo, tem um comprimento de onda em centímetros igual a... Então, ele dá a equação fundamental da ondulatória, que é a velocidade. Aí, ele reformulou para poder encontrar o comprimento de onda. A velocidade de 340 metros por segundo, a frequência de 1000 Hz, dividiu e encontrou o valor do comprimento de onda de 0,34 metros. Só que ele está pedindo em centímetro. Então, nós vamos transformar esse 0,34 metros em centímetros, que é onde vamos ter um comprimento de onda de 34 centímetros. Na 9ª questão, a gente observa a nossa figura, que é um trecho de uma onda que se propaga com uma velocidade de 320 metros por segundo. Ele quer saber as suas respectivas amplitude e frequência dessa onda. Aí nós vemos que de uma crista para a outra tem uma distância de 20 centímetros e uma amplitude de 8 centímetros. Então, a amplitude é igual à altura da onda. A altura da amplitude vai ser denominada também a mesma coisa que está falando da altura da onda, então vai ser 8 centímetros. O comprimento da onda vai estar em centímetro e nós temos que transformar ela para metro, porque a velocidade é dada em metros por segundo. Então, 20 centímetros transformado para metro vai dar 0,2 metros. A frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Então, nós temos a velocidade de 320 dividido por 0,2, que foi o comprimento de onda, que deu 1.600 Hz ou 1,6 Hz. A resposta certa, aonde a amplitude vai ser 8 centímetros e a frequência dessa onda vai ser
1,6 Hz, tornando a letra D a resposta certa. E uma boa tarde a todos e até a próxima aula.